Ora, sejam bem-vindos todos aqui ao primeiro episódio do podcast Viva a Vitória. Agradecemos desde já a ativa participação de todos os sócios nas nossas redes sociais, colocando perguntas, sugerindo métodos e outros fatos aqui para o nosso projeto. Tenho o prazer agora de apresentar aqui o nosso primeiro convidado, chama-se Rodrigo Moraes, é natural de Cascais, advogado na Bichara e Mota Advogados, sediada no Rio de Janeiro e uma das mais conceituadas sociedades de advogados focadas em Direito Desportivo na América Latina. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, completou o seu mestrado em Direito Desportivo em Barcelona na ISDE Law and Business School. Ao longo dos últimos 2 anos tem atuado principalmente para clientes internacionais, com especial foco na resolução de litígios perante órgãos da FIFA, bem como em arbitragens perante o Tribunal Arbitral do Desporto, o CAS, na Suíça. Também tem estado envolvido na assessoria à elaboração de contratos de transferência internacionais de jogadores, de atletas, direitos económicos e direitos de imagens. Também tem experiência noutras áreas do direito do desporto, como questões de doping ou outros temas de natureza disciplinar perante órgãos das federações desportivas ou de confederações, como é o caso da CONMEBOL. Bem-vindo, Rodrigo, e muito obrigado por teres aceito aqui o convite para estares presente aqui no nosso primeiro episódio. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Eduardo por este convite. Sempre um prazer sentar-me a debater um tema com o qual tenho o prazer de trabalhar diariamente, que é o direito do desporto, ainda mais neste tipo de formato relativamente descontraído, digamos assim. Parabéns aos criadores do podcast pela iniciativa, pelo sentido de clubismo que faz sempre falta ao futebol, ainda mais quando esse clubismo não é destinado a um dos 3 grandes, como é habitual. Exatamente. Acho que vais fazer bastante sucesso com essa introdução. Vamos então aqui avançar então para o nosso programa. Nós queremos falar então aqui um pouco, como já perceberam, o Rodrigo tem esta especialidade em Direito Desportivo e nós queremos falar um pouco então sobre a situação em que o Vitória se encontra atualmente. Portanto, vamos analisar então aqui num cronograma as situações e todos os pressupostos que têm acontecido aqui então desde o final da temporada desportiva. Depois, mais tarde, vamos querer falar aqui um pouco também, discutir se realmente uma alternativa ao modelo de governança da SAD que o Vitória optou há alguns anos atrás poderia ser uma hipótese para combater aqui algum dos problemas que o Vitória tem tido. E no final, então, vamos também falar um pouco brevemente sobre as questões contratuais dos atletas para entendermos exatamente o que é que podemos esperar de acordo com as diferentes decisões que podem sair aqui desta situação. Portanto, muito rapidamente, no dia 29 de julho, 3 dias depois de o Vitória ter vencido por 2-0 o Belenenses SAD e, consequentemente, assegurado os pontos necessários para se manter na primeira divisão, a Liga Portuguesa de Futebol reprova os processos de licenciamento do clube na Liga, relegando assim o Vitória para os escalões profissionais e, neste caso, para o Campeonato Nacional de Séniores. Para justificar esta decisão, a Liga baseou-se no incumprimento de 3 pontos referentes ao critério financeiro, sendo eles, ponto número 1, a inexistência de dívidas a sociedades desportivas, inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários e a regularidade da situação contributiva na autoridade tributária. Simultaneamente, a Liga convida também o Portimonense a participar na próxima edição da competição, em detrimento do Vitória. O Vitória, de seguida, comunica que vai recorrer da decisão para o Conselho de Justiça da FPF e aqui convém trazer alguns problemas de caráter jurídico relevantes para o caso. Ora, só para dar aqui um contexto a nível europeu, enquanto que algumas ligas europeias optaram por reduzir ou eliminar as exigências dos pressupostos para inscrição na Liga, a Liga Portuguesa manteve essas mesmas condições, adiando apenas o prazo para a apresentação dessas condições em 30 dias. Enquanto que a competição acabou por se prolongar durante mais de 2 meses, como nós sabemos. Isto quer dizer que, no fundo, aconteceu quase uma sobreposição entre o final da temporada e a inscrição nas competições profissionais. E aqui, devido ao estado de calamidade que se vivia na área metropolitana de Lisboa, da qual Setúbal faz parte também e que não era vivido no resto do país, o clube defende-se que a Liga está a violar o princípio da igualdade, afirmando que determinados encaixes financeiros foram impossíveis de ser considerados antes do prazo para inscrição, na medida em que, obviamente, 3 dias serão insuficientes para negociar receitas televisivas e vendas de atletas. Paralelamente,
o Vitória optou por uma estratégia de comunicação bastante crítica da Liga, acabando por mencionar que esta se encontrava a tratar o clube, lá está, de forma diferenciada, na medida em que, por exemplo, no ponto de dívidas a outros clubes e outras sociedades desportivas, é de conhecimento público que outras sociedades desportivas, também atuantes na Liga Portuguesa, se encontram também com dívidas para outras sociedades desportivas. A 14 de agosto, então, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol declarou-se incompetente para julgar a matéria e o processo seguiu, então, para o Tribunal Arbitral do Desporto, no qual se encontra a ser deliberado, esperando-se, então, uma decisão para breve. Vamos aqui olhar rapidamente, então, para os nossos argumentos que estão a ser utilizados para os pontos especificamente. Relativamente à dívida a jogadores e a funcionários, o presidente do Vitória disse na bola que existe efetivamente um processo a decorrer nos tribunais, interposto por um funcionário, e considera que o Vitória realmente não cumpriu com determinados pagamentos, mas que o Vitória se tem defendido e diz que se encontra em sede judicial. No que à dívida a outros clubes diz respeito, o Vitória, para além de se proteger com o princípio de igualdade que já mencionámos acima, indica que essa dívida não é reconhecida e que o clube já reivindicou efetivamente os erros nessa mesma dívida. Por fim, e aqui talvez seja o ponto mais controverso de todos, temos as dívidas ou a regularização da situação face à autoridade tributária, em que o clube tinha que apresentar um valor significativo em garantias reais. No dia 31 de julho, a mesa da Assembleia Geral, na pessoa do seu presidente, recebeu da direção uma convocatória para a Assembleia Geral para ratificar os atos de gestão do presidente, nomeadamente a aceituação e a oneração dos terrenos do Estádio do Bonfim doados pela Câmara Municipal. Estes terrenos seriam então hipotecados como garantia de pagamento de dívidas fiscais da SAD. Sendo que a 31/7 as regras da DGS impediam ajuntamentos de mais de 10 pessoas na área metropolitana de Lisboa, que, como já dissemos, Setúbal faz parte, e após o contacto do clube com a DGS Regional Lisboa e Val do Tejo, a mesma foi rejeitada, ou seja, o clube não obteve a autorização das entidades competentes de saúde para realizar efetivamente essa Assembleia Geral. Posto isto, a Direção Distrital das Finanças de Setúbal entendeu que devia exigir a apresentação do registro definitivo desta mesma hipoteca, algo que apenas poderia acontecer com a ratificação feita em sede de Assembleia Geral. Portanto, Rodrigo, temos aqui várias matérias então para discutir. Vou dar aqui alguma liberdade para começares por que ponto achares interessante e vamos tentar correr aqui estes pontos. Eduardo, assim, eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir consigam entender também o assunto de forma mais clara. Eu acho útil fazermos uma contextualização do tema, também a completar já essa cronologia que tu fizeste dos acontecimentos. Assim, na base de tudo, na base do problema que o Vitória, neste momento só o Vitória, já não o Desportivo das Aves, está a passar, está desde logo o quê? O Decreto-Lei número 248/B 2008, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico das federações esportivas e as condições de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. No artigo 59 deste Decreto-Lei, é estatuído que os parâmetros para o reconhecimento da natureza profissional das competições esportivas e os consequentes pressupostos de participação das mesmas são estabelecidas por portaria do Secretário de Estado do Desporto em cooperação com o Conselho Nacional do Desporto. E neste sentido, foi então aprovada numa reunião do Conselho Nacional do Desporto do dia 23 de outubro de 2012, foi aprovada a portaria 248/B 2008, que vai definir os parâmetros para o reconhecimento da natureza profissional das competições esportivas e os consequentes pressupostos dessa participação nas competições esportivas. O que é importante saber é que para as competições da primeira e da segunda liga serem reconhecidas como profissionais, elas têm que cumprir determinados parâmetros a serem observados pelos seus participantes e não só. Esta é a gênese e a origem dos requisitos legais de infraestrutura e financeiros que tu bem referiste, que estão estampados no Manual de Licenciamento das Competições da Primeira Liga, da Liga, não só da primeira e da segunda,
que todos os clubes têm que cumprir sob pena de serem sancionados e, no limite, não serem aceitos nessas competições. E, portanto, dentre os vários requisitos estabelecidos pela Liga, o que é que se alega que o Vitória tenha incumprido já? Tu referiste, eu vou repetir para ficar bem claro. São requisitos de natureza financeira. Em concreto, primeiro, inexistência de dívidas a sociedades esportivas. Segundo, inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários. Terceiro, regularidade da situação contributiva perante a autoridade tributária. Vamos por partes. Em relação ao primeiro requisito, o que é que são consideradas as dívidas a sociedades esportivas, para ficar claro? São consideradas dívidas resultantes das transferências definitivas ou temporárias de jogadores operadas, e isto é importante, depois mais à frente já vou ressaltar a importância, operadas desde 1 de julho de 2016 até 31 de dezembro do ano precedente ao da candidatura à participação nessas competições, ou seja, o ano de 2019. Sendo que a sociedade esportiva não pode ter dívidas vencidas até 31 de março do ano em que apresente a candidatura. Neste caso, o Vitória, até 31 de março de 2020. Existem algumas exceções a estes requisitos, como, por exemplo, no caso de existir uma dívida em relação a uma sociedade desportiva, o Vitória ou outra sociedade desportiva chegar a acordo, um acordo de pagamento faseado, o que seja, mas haver um acordo em vigor sobre essa dívida, ou até haver uma decisão judicial pendente. Nesses casos, mesmo que exista essa dívida, ou seja, há uma dívida, mas ela está pendente de uma decisão judicial ou há um acordo em vigor, isso não vai ter relevância, então, para uma possível recusa por parte da Liga da participação do clube, da sociedade esportiva, neste caso. Segundo requisito, inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários. São considerados apenas as dívidas salariais vencidas e não pagas, correspondam aos meses de julho a abril da época desportiva em que apresentem a candidatura. No caso do Vitória, portanto, de julho de 2019 a abril deste ano, 2020. Existem também várias exceções, por exemplo, o acordo do referimento do prazo de pagamento, como anterior referi. Também submeter a disputa à apreciação de entidade jurisdicional competente. Por exemplo, mesmo que exista uma dívida, caso o jogador ou o treinador rescinda o contrato unilateralmente com invocação de justa causa, que ele está rescindido, portanto essa dívida também já não é relevante para a Liga. E por fim, o terceiro requisito, que alegadamente o Vitória também terá incumprido, é o tal da regularidade da situação contributiva perante a autoridade tributária e a segurança social. Neste caso, o período relevante também é o de 30 de abril, é o de até 30 de abril da época desportiva em que apresenta a candidatura, portanto, até 2020. E pelos vistos, segundo a Comissão de Autoria da Liga, que emite o parecer para a decisão final, o Vitória terá incumprido estes 3 requisitos e por isso a Comissão de Auditoria emitiu o parecer para não admitir a candidatura do Vitória a participar nas competições profissionais de 2020-2021. Algumas coisas que tu referiste que eu vou já tocar agora. Essa questão de outras sociedades esportivas terem declarado publicamente que também tinham dívidas, enfim, eu vi também isso nas redes sociais, algumas coisas na comunicação social. Eu gostava de perguntar também a ti já qual é que, enfim, podemos já avançar com nomes. A que casos é que os adeptos do Vitória se referem mais de dívidas de outras sociedades e que não tenham sido tratadas da mesma forma? Estás sem áudio, acho que estás sem áudio. Pelo que eu tenho percebido dos últimos comentários que eu tenho visto na comunicação social também, trata-se da situação do Sporting, nomeadamente com dívidas ao Braga relativamente à transferência do Rubén Amorim, e temos também outras questões, parecem, com a transferência do Sporar também, que eu acho que aí já são a nível internacional, e eu não sei se estas regras também se aplicam a questões de transferências internacionais ou não. Mas parece-me ser esse o argumento. Contudo, eu não consigo garantir que os outros
a 16 clubes não tenham também nenhumas dívidas com outras sociedades desportivas. Sim. Então, vamos lá. Em relação ao Sporting e também a outros clubes, é difícil saber ao certo também com o que é que estamos a lidar, mas acho que, enfim, acho que as pessoas não podem embarcar em notícias e em opiniões imprecisas, por assim dizer, em relação àquilo que é o cumprimento das regras, tais quais como elas são. E referiste aí a questão do Ruben Amorim, por exemplo, a questão do Sporting com o Braga. Eu relembro, por exemplo, que a transferência do Ruben Amorim, ela foi oficializada no início de março, se não estou em erro, este ano. Antes da pandemia, 2 jogos antes da pandemia começar e as competições terem sido essas. Só que é assim, para efeito da participação nas competições profissionais da próxima época, como eu referi há pouco, só contam as dívidas relativas a transferências que tenham sido operadas até 31 de dezembro do ano anterior. E, portanto, a transferência aconteceu dia 31 de março de 2020. Portanto, mesmo que exista uma dívida, ela já não é relevante para a participação no Sporting da próxima época. Portanto, arruma-se logo aí a questão do Ruben Amorim, por exemplo. Mas também vejo outras pessoas a referir o assunto do TAD, do Mihail Jovic, do treinador sérvio, que existiu uma dívida, enfim. Quando essa disputa estava pendente também de uma decisão judicial, havia uma decisão judicial no CAS, em andamento. Por acaso agora já saiu a decisão, o Sporting acho que em princípio já terá pago o montante que o CAS entendeu que era devido ao treinador, mas na altura estava uma decisão pendente. Portanto, também não conta como dívida a um treinador enquanto não haja uma decisão transitada em julgado, que é o que diz o regulamento das competições da Liga. Enfim, há muita informação, muitas pessoas a falar, no meu entender, umas informadas, outras nem tanto. E é preciso saber filtrar a informação e confirmar a veracidade dela. Não, acho que sim, acho que faz todo o sentido aqui o que tu levantaste, dadas as regras também que enunciaste, portanto eu acho que aqui faz realmente todo aqui o sentido. Relativamente só à questão que tu falaste da dívidas a jogadores, ou atletas ou funcionários, tu falaste que a situação tem de ser regularizada de julho a abril da época em questão, não é? Ou da época anterior para a qual estamos a fazer a inscrição. O Vitória alega, por exemplo, que essa situação da dívida ao funcionário encontra-se na Justiça e encontra-se pendente na Justiça. Portanto, teoricamente, este problema, se fosse uma dívida relevante referente a um período entre julho e abril, em princípio, o Vitória poderia passar nesse ponto, dado que esse caso está a ser discutido na Justiça e não há uma sentença que transitou em julgado. Sim, é assim, em teoria sim, é uma das exceções previstas no regulamento, que é que essa dívida, essa disputa, digamos assim, tenha sido submetida à apreciação de um tribunal competente, não é? Sem uma decisão transitada em julgado. Agora, eu não sei exatamente quando é que isso foi submetido ao tribunal competente. Claro. Enfim, não sei concretamente de que casos estamos a falar dos detalhes, mas teoricamente sim, teoricamente é uma das exceções. Ok. Então, só aqui uma pergunta final, então, que eu acho que é aqui o ponto mais controverso de todos estes que nós tivemos aqui a falar, que é a questão, não é, da regularização face à autoridade tributária. E o que eu te queria perguntar é realmente, parece haver aqui, se calhar não no sentido jurídico, mas mais no sentido de justiça popular, parece ser aqui um pouco injusto a forma como o Vitória alega que tentou fazer esta Assembleia Geral, realmente tentou fazer tudo de acordo com as regras que são necessárias, não é? E realmente aqui há uma situação que não é bem do controle do Vitória, não é? Que é esta pandemia e o Covid-19, realmente impediram a realização desta mesma Assembleia. Também podem dizer, acho eu, mas o Vitória poderia ter feito esta Assembleia anteriormente e poderia ter garantido tudo. Considerando que não o fez efetivamente, não é? Quer dizer, há aqui algum espaço a nível jurídico para o Vitória arguir que existe uma espécie de algum instituto jurídico, o Vitória se possa proteger, ou realmente estas são as regras e o Vitória realmente tinha de se ter adaptado melhor, tinha de se ter preparado melhor e tinha de ter defendido melhor. Mas a tua questão é referente à Assembleia em concreto? Assim, ou seja, na medida em que as dívidas há
a autoridade tributária não se encontram regularizadas porque essa hipoteca, não é, no fundo, não é válida, é nula, porque não foi ratificada em sede da Assembleia Geral. Portanto, nesse sentido, ou seja, se as regras aqui podem ser um pouco mais flexíveis, se existe aqui algum instituto que o Vitória se possa defender, porque quer dizer, para quem tem formação jurídica, quer dizer, uma alienação de um bem entre sociedades sem a aprovação de um sócios é uma situação complicada, não é? Padece o ato logo de nulidade, portanto, tudo o que vai a seguir já é inválido por si, é nulo por si. Portanto, perguntar-te aqui se existe algum espaço de manobra aqui para o clube, se não há, e se entendes também, não é, aqui as considerações que são feitas mais a nível de justiça popular, digamos assim. Claro. Bem, enfim, a questão eu acho que, obviamente, que para já há um período após a recusa, a decisão da Liga de recusar a candidatura, há um certo período de tempo para os clubes tentarem regularizar aquilo que estão a incumprir, não é? Claro que é uma questão de 3, 5 dias, ao certo, acho que são 3 dias, ao certo, tenho que possivelmente confirmar, mas é um período de tempo curto e, portanto, também não se deveria aqui para os interesses do Vitória neste caso. Sim, Duarte, eu acho que no fundo, por mais que as regras sejam claras e por mais que não haja espaço para dúvidas quando o incumprimento possa ser claro, eu concordo que tem que haver uma certa flexibilidade em torno das circunstâncias do caso concreto, não é? Como no direito em geral. Agora, eu não sei, por exemplo, disseste-me que essa decisão da Assembleia que tinha de ser retificada ainda não tinha sido. Entretanto, já passou algum tempo. Já foi até o momento ou continua Então, aparentemente ainda não foi. Eu não sei se já foi requerida mais alguma autorização, não é, à Direção-Geral de Saúde, nomeadamente, não é, às direções regionais que são da área do Vitória, não é, e de Setúbal, mas não sei se existe realmente ou não. O que eu sei é que a 31 de julho parece, a mesa recebe da direção. Portanto, o Vitória atuou exatamente nesse período que tu estás a falar logo a seguir à decisão, porque a decisão sai a 29 de julho e no dia 31 o Vitória tenta fazer realmente esta Assembleia para ratificar a situação. Portanto, eu não sei se existe aqui algum instrumento jurídico, por exemplo, se a Liga entende que deve haver um espaço para a regularização da situação, se essa situação não pode ser regularizada por factos que são completamente externos ao clube, se não poderia haver aqui um caso para o clube se defender. Mas quer dizer, eu percebo também não é aqui o que referes. Entretanto, se calhar as coisas já poderiam ter sido feitas, mas parece-me que de pouco serviriam para a situação na medida em que a decisão não vai tomar em conta se a Assembleia já ocorreu ou não posteriormente, não é? Sim. Imagina, eu acho que, honestamente, pessoalmente, eu talvez concordasse mais contigo se tu me dissesses, por exemplo, que o Vitória ou outro clube qualquer não conseguiu cumprir este pressuposto porque, na altura da pandemia, enfim, uma situação emergencial, uma situação completamente inédita, aconteceu isto e isto, e que levou ao que o Vitória não conseguisse cumprir esses requisitos. Aí eu concordo absolutamente que teria que ser dada uma certa flexibilidade, enfim, possivelmente uma extensão do prazo para apresentar os requisitos. Agora, não me parece, não sei, pergunto a ti que, como adepto do Vitória, não me parece que tenha sido a situação, não é? Porque, enfim, até abril, ou seja, no período em que o Vitória deveria ter estado regularizado com a atividade tributária, não houve efeitos da pandemia. Ou seja, não me parece que tenha sido a pandemia que esteve na origem do problema. Mas, não sei, também acho que é uma Não, questão para sim. debate. Não, sim, eu acho que sim, acho que faz sentido o que estás a dizer, mas também acho que a situação, que a direção que tinha acabado de ser eleita também era bastante nova e justiça seja feita nesse sentido. Houve aqui um planeamento que não pode ser imediato, parece-me, mas sim, quer dizer, são todas aqui condições, não é, que eu tenho dúvidas se vão ter
validade jurídica em sede judicial, não é? Mas pronto, acho que já corremos aqui uns pontos interessantes nesta questão. Queria só que me respondesse aqui a duas questões que foram colocadas por dois sócios. Eu estou a ouvir como paragem. Eu estou a ouvir com uma paragenzinha, não sei se... Consegues-me ouvir melhor agora? Consegues-me ouvir melhor? Agora sim. Ok. Então, estava-te a dizer, temos aqui duas questões que foram colocadas por sócios e apoiantes aqui do Vitória nas nossas redes sociais. A primeira foi colocada pelo João Inácio, que pergunta exatamente: caso o Vitória deixe para o Campeonato Nacional de Séniores e a decisão da Liga se mantenha, não é? Mas consiga vencer em sede judicial num recurso posterior, como se procederá nestas circunstâncias? Será uma situação, por exemplo, semelhante à do Gil Vicente? Sim, entendo. É assim. Nesses casos eu entendo que a norma do regulamento das competições da Liga é clara, e o que ela estipula é que caso exista uma decisão judicial que estabeleça que uma sociedade esportiva deva ser reintegrada, assim, integrada na competição profissional, na primeira ou na segunda liga, então o Vitória, neste caso, seria reintegrado na Liga NOS, que manteve desportivamente. Na segunda época desportiva seguinte ao trânsito em julgado da decisão do TAD, neste caso. Seria criada uma vaga extra na Liga para esse feito. De forma semelhante, exatamente como o que fez esta pergunta, aconteceu com o Gil Vicente. Exatamente. Ok. E depois, a outra questão que também foi colocada aqui pelo Nuno Oliveira, que foi, em sede de recurso, o Vitória faz aqui um pedido de efeito suspensivo da decisão da Liga. Se este efeito é automático a interposição do recurso, ou o órgão tem de deliberar e decidir realmente o caráter suspensivo da decisão? Sim. Eu acho que é importante nós referirmos que enfim, como tu já disseste há pouco, no primeiro momento o recurso foi feito para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Só que, entretanto, o Conselho de Justiça declarou-se incompetente. Ao contrário do TAD, este recurso teria um efeito suspensivo. Portanto, o do TAD não tem e o do Conselho de Justiça tem. Sim. O TAD, a questão do TAD não tem um efeito suspensivo automático, não existe esse recurso. Agora, o que existe é uma possibilidade de tu requereres uma providência cautelar, fez um pedido cautelar, Foi o que foi feito. Que neste caso suspenderia a decisão da Liga, mas essa providência cautelar ela será analisada conforme os termos gerais de direito, como diz qualquer providência cautelar. Claro. A questão da providência cautelar aqui é que torna, portanto, enfim, ela vai ser muito mais rápida, não é? E vai haver uma decisão já futuramente, em breve. Eu tenho a ideia que no TAD as providências cautelares são decididas após 5 dias úteis após a apresentação do requerimento de arbitragem, da contestação e, se for necessário, da audiência, se o TAD assim o entender. Portanto, falamos aqui de um período relativamente curto. Claro. Se essa providência cautelar for indeferida, vamos ter que aguardar a decisão final do TAD, a juiz arbitral. Ok. Então, por exemplo, realmente, então, a situação aqui que foi falada por João Inácio faz sentido na medida em que, se esta providência cautelar não for diferida, não é? Se o Vitória realmente não conseguir suspender a decisão da Liga, desce para o CNS, mas depois, em sede judicial comum, digamos assim, o Vitória pode realmente vencer a causa, e aí temos uma situação em que o Vitória está a competir no CNS e que, passado 2 anos competitivos, poderá reintegrar a Liga NOS, não é? Sim. Claro. Concordo completamente. E bem, muito bem, então vamos avançar então aqui para o segundo ponto, que será bastante mais rápido, relativamente aqui à questão do modelo de governança, não é? Nos clubes, que, quer dizer, desde a sua criação, que tem sido um modelo bastante polémico, não é? Temos agora, por exemplo, recentemente o problema com os Belenenses, o Belenenses Chade e o Belenenses Clube.
O Vitória optou, entre a SAD e a SNUC, optou pelo modelo de governança da SAD. Este modelo tem sido posto um pouco em causa, as pessoas têm sido bastante críticas aqui deste modelo. Queria que discutisse um pouco essa situação e realmente se existem alguns mecanismos de alternativa, especialmente para o caso do Vitória, não é? Sim. Não, a questão das SADs é realmente delicada e eu tive inclusive a oportunidade de comentar isso num debate que fiz há cerca de 2 semanas no canal de YouTube da Caia Serrano, que é um projeto universitário da universidade onde eu fiz o mestrado. Está disponível no YouTube também, se quiserem consultar. É assim, eu sou um defensor do modelo das SADs. Da forma como ele está a ser tratado nos dias de hoje, pelas instâncias competentes, tem vários problemas. E há muitos exemplos disso mesmo, como tu referiste do Lunense, do Aves. O Lunense é possivelmente o caso mais conhecido, em que o clube entrou em conflito com a SAD, criou uma equipa amadora para competir nos campeonatos da Associação de Lisboa, enquanto que a equipa de futebol principal representa a SAD, permaneceu na Primeira Liga. Mas há outros casos, há o caso do Beira-Mar, do Maria, do Atlético, do Leixões, Penafiel, Claro. sei lá, de Cova, Paganense, sei lá, muitos outros, não vou estar aqui a citar. No fundo o que acontece é que existe uma falta de sanção eficaz para o incumprimento das obrigações que estão atreladas, digamos assim, no contexto de uma SAD. Tem existido vários casos de falha de pagamento da obrigatória, por exemplo, da obrigatória justa contrapartida pela utilização do estádio. Tem existido um afastamento das decisões do administrador, que é nomeado pelo clube, ou mesmo decisões contrárias à vontade do clube, apesar do clube ter direitos de veto nelas, nas sociedades anónimas esportivas, e que têm passado, de certa forma, incólume, digamos assim. Pior do que isso, não há, por exemplo, não há uma previsão do que acontece ao nome e à marca de um clube quando o clube deixa de ser acionista da SAD. O que é possível, pois a lei apenas obriga à posse de 10% do capital social quando da constituição da sociedade. No fundo, esta falta de sanção face a estas situações tem levado a um certo dar aberto, digamos assim, Claro. no contexto da SAD. E depois, quando os resultados esportivos não são os melhores, começam as divergências na gestão das equipas, decisões entre SAD e clube, como pelo facto, como eu já referi, do representante do clube na SAD acabar por não ter um papel relevante nas decisões. E mais perigoso ainda, e aí é que começam os grandes perigos e as grandes problemáticas que nós temos assistido na SAD dos clubes hoje em dia, que não será o caso do Vitória, mas aplica-se a outros clubes, é o facto de existir um controle muito ineficaz, vamos dizer inexistente, da origem do dinheiro que vem do exterior e que acaba por colocar em causa a integridade das competições e muito mais. Isto como lavagem de dinheiro em SADs, estão presentes hoje em dia, não há que mentir nisso, não é? Claro. Não, sem dúvida, claro. Mas enfim, por outro lado, é assim, temos que ser sinceros e realistas nesta questão do clube das SADs, dos clubes empresa, como dizemos no Brasil. É que existe o futebol da Liga dos Campeões, da Libertadores, enfim, das grandes ligas, e depois existe o futebol dos clubes pequenos, dos clubes falidos, dos jogadores com salários em atraso, das bancadas com 20 ou 30 pessoas, da falta de patrocínios. Qual é que é o futebol mais comum? É o segundo. Então, enfim, nós no meu dia-a-dia eu vejo várias situações de casos que chegam ao escritório, de situações que eu me deparo, em que se vê uma autêntica miséria relacionada com o futebol, com uma total falta de fundos e que leva a uma conclusão que para mim é óbvia, que é a maior parte dos clubes de futebol não vivem sem um investimento externo, não vivem sem um modelo como o modelo das SADs que fomenta esse investimento externo. Quer o Benfica, o Sporting, o Porto vivem. A maior parte não vive. Enfim, depois há outros problemas também. Quando, por exemplo, existe uma limitação à angariação de fundos por parte dos clubes, como por exemplo a proibição do TPO, de Third Party Ownership, ou mesmo do fair play financeiro também, para o caso dos clubes em que participam nas competições europeias. Isso acaba por colocar os clubes sem grandes opções de financiamento, a não ser procurar esse investimento externo
através das SADs, Claro, das sociedades desportivas. Isso é legítimo e mais que uma opção, é uma necessidade. Agora, o desafio está em evitar situações abusivas, sobretudo fraudes, evitar situações como investidores de SADs que olham para os clubes como uma oportunidade de exclusivo lucro pessoal, uma situação dos clubes ponte, por exemplo, que são uma fachada, clubes fachada que apenas têm a intenção de realizar ganhos económicos com transferências dos jogadores, situações como o abandono das SADs claro. e dos clubes, quando não existe um sucesso esportivo ou económico, obrigando os clubes a começar do zero, dificuldade em sancionar e executar decisões judiciais contra acionistas e administradores que depois voltam para os seus países de origem quando as coisas não correm bem, enfim. Existe um leque de riscos e desafios que exigem um controlo e um sancionamento muito mais eficaz do que está a acontecer, na minha opinião, e que existe uma necessidade de mudança, mais do que mudanças no regulamento vigente, pelo menos no caso dos clubes em Portugal. Claro, não, claro. Acho que sim, acho que seria interessante até explorarmos este tema depois, porque realmente tu falas aqui de várias situações, não é? Que podíamos explorar um pouco mais, portanto, até se Sim, calhar sim. num futuro, caso isso volte a ser um tema abordado aqui no universo vitoriano, É. se calhar podemos voltar aqui a falar também desta questão dos modelos de governança da SAD, ir um pouco mais a fundo. Mas vamos passar então aqui para o nosso último ponto, para fecharmos então aqui o nosso primeiro episódio, que é relativo à situação contratual dos jogadores, não é? E a pergunta que eu te faço é simples, que é, no caso do Vitória realmente descer dos campeonatos, for despromovido dos campeonatos profissionais e cair no CNS, o que é que acontece à situação contratual dos jogadores? Não, é uma questão, sem dúvida, muito interessante e para a qual eu digo já que, na minha opinião, não há uma resposta clara, não há um preto no branco, sim ou não. É preciso entender, por exemplo, é preciso entender se nos contratos de trabalho desses jogadores, é a primeira pergunta que se dá logo à vista, se existe uma cláusula no caso de relegação do clube, no caso de descida de divisão. Imagina que existe uma cláusula nos contratos dos jogadores em que se o Vitória descer de divisão ou se o Vitória descer para as competições do Campeonato Nacional de Séniores ou para baixo da segunda Liga, que então os jogadores poderão rescindir com justa causa, ou seja, poderão rescindir sem ter que pagar qualquer compensação ao Vitória ou sem poderem ser sancionados como seriam se rescindissem o contrato sem justa causa. Eu entendo que estas cláusulas poderiam ser válidas. Temos alguns exemplos de antecedentes de decisões da FIFA que consideram estas cláusulas válidas, desde que elas não sejam putestativas, ou seja, que não sejam criadas a favor apenas de uma das partes. Portanto, se existissem essas cláusulas, eu entendo que poderia ser algo que o Vitória estaria sujeito. Agora, não existindo, eu acho que a discussão adensa-se um pouco, porque é assim, o mérito desportivo do clube, o sucesso desportivo, ou seja, se o Vitória descesse de divisão apenas por uma questão desportiva, obviamente que a resposta seria não. O jogador não pode rescindir Claro. o contrato porque o clube desceu. Sim, obviamente, na medida em que tu assinas um contrato de trabalho, assinas para representar um clube, ponto, não é para Claro. representares um clube numa divisão ou em X divisão, a não ser que isso seja estipulado no contrato. Agora, o que é que pode estar aqui em discussão? É que o Vitória desceu de divisão, mas desceu de divisão por um insucesso esportivo, que é algo que está inerente, digamos assim, ao risco de uma relação laboral no contexto desportivo? Parece que não. Então desceu de divisão porquê? Porque aparentemente terá incumprido ou não terá conseguido cumprir os requisitos que são necessários para a participação nas competições profissionais. Deveria cumprir? Deveria, mas isso era uma obrigação inerente ao contrato de trabalho com o jogador, ou seja, o Vitória tem que garantir, face aos jogadores, que vão cumprir sempre com os requisitos formais das competições em que participem. Isso é suficiente, esse incumprimento, para o jogador a rescindir o contrato de trabalho com justa causa? Eu acho que, sem dúvida, é uma questão que suscitaria debate. Não existe, para mim, não existe uma resposta clara, ser caso a caso. Seria um caso pioneiro em Portugal? Diz? Seria um caso pioneiro aqui em Portugal? Eu, pessoalmente, não conheço nem em Portugal, nem na FIFA, nem no CAS,
situações em que o clube tenha descido na secretaria e que isso tenha motivado rescisões unilaterais que depois tenham dado lugar a uma decisão judicial. Eu não Ok. conheço, se calhar existe, Sim, mas para mim seria um caso pioneiro. claro. E seria interessante existir uma jurisprudência onde nós possamos também ver como é que os tribunais competentes decidem Sim, nesses casos. claro. Claro. Mas enfim, parece-me sobretudo na óptica de um jogador, e isto já é uma opinião mais pessoal, parece-me arriscado. Parece-me arriscado. Porque não sendo algo previsto em regulamentos, ou pelo menos não sendo algo claro, de acordo com decisões passadas, com a jurisprudência, o que é que pode estar aqui a acontecer? O jogador pode estar a rescindir o contrato de trabalho achando que tem justa causa, depois há uma decisão em que diz que ele não tem justa causa, e imaginando agora que tratamos de um jogador internacional e que esta disputa era levada aos órgãos da FIFA. Claro. Tens noção que um jogador que rescinde um contrato sem justa causa, além de depois ter que pagar uma compensação enorme ao clube, pode ser sancionado, efetivamente, ficar Claro. meses Sem competir, sem não é? jogar. Inclusive o clube que o contrate também pode ser sancionado, Pois. também pode ficar uma, duas janelas de transferências sem poder contratar os jogadores. Portanto, é uma situação, enfim, difícil, complexa e, sobretudo, muito arriscada. Quer para o jogador, quer para algum treinador. Enfim, é isto. Claro. Não, acho que sim, acho que a conclusão a que chegamos aqui é que realmente se a Liga quer ter aqui ou se o CAD e a Liga querem ter aqui uma maneira ou um fim de verão mais descansado, realmente deveriam reverter a sua decisão, porque realmente se esta decisão for em frente, os problemas que podem aqui surgir são de tal ordem, realmente. Não, isso sem dúvida, Obviamente, sim. obviamente que esse não deve ser o critério e nós não queremos dizer isso, mas estou só a dizer que realmente Claro. se a decisão se mantiver, nós temos aqui imensos problemas que vão ter de ser debatidos mais à frente também. E pronto, e quer dizer, Rodrigo, muito obrigado por teres participado aqui. Eu espero que seja a última, não é por mal, mas eu acho que não vai ser a última, porque o Vitória está sempre metido em problemas jurídicos. Esta situação parece não estar resolvida ou não estar perto de ser resolvida. Portanto, creio que vai ser um até já e havemos de nos ver outra vez aqui, mas uma vez mais agradecer-te muito aqui a tua participação e por teres sido aqui o primeiro convidado aqui do nosso programa então. Eu que agradeço imenso, Duarte. Como já te disse, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Desejo sinceramente boa sorte ao Vitória. Vamos ver como é que isto se resolve. E pronto, estarei disponível também para o que entenderes. Um grande abraço aí a todos, Tá bom. todos os adeptos vitorianos também aí. Tá bom. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço.